Por que é tão importante seguir rigorosamente os princípios de ética na pesquisa médica? Barbarismos já foram cometidos por médicos inescrupulosos no passado, utilizando verdadeiras cobaias humanas para seus intentos pouco científicos. Não apenas devemos observar o rigor da ciência ao programar um protocolo de pesquisa, mas também reconhecer que temos seres humanos na nossa frente e, portanto, vidas a serem respeitadas. Vamos saber um pouco sobre o histórico da evolução da pesquisa e como chegamos ao momento atual em que, se você participar de uma pesquisa, seus direitos serão amplamente respeitados. Neste vídeo, vamos entender quais são as fases mais importantes das descobertas na área de novos medicamentos e também de vacinas. Temos desde a fase de experimentos em animais até as 4 fases usuais da experimentação em seres humanos, conduzida sempre de forma científica e ética. Não entre em furada, não participe de pesquisas para as quais você por acaso seja convidado, sem que essas recomendações do vídeo estejam sendo muito bem observadas. Essa onipotência médica está sempre presente e essa humildade deveria estar mais presente. Eu acho que essa é a mensagem que a doutora Ana está nos deixando aqui, e eu tenho certeza que isso reverbera em muitas faculdades de medicina, infelizmente não em todas, porque hoje são tantas, né? São centenas no Brasil inteiro, e a gente sabe que com problemas de qualidade sérios, com reflexo, inclusive, e, de fato, nessa situação da pandemia, a formação de grupos pró-remédio, grupos pró-kits e outras situações que acabam não sendo comprovadas. Eu gostaria de lembrar a todos, ainda só uma complementação, se me permite, doutora Ana, que o grupo placebo, além de ser o comparador do remédio novo ou da vacina, é um grupo de proteção. Não, o placebo pode estar protegendo a pessoa que está participando da pesquisa de algum para-efeito, algum efeito desconhecido no grupo que recebe o remédio novo. Então, essa pessoa estaria protegida e não apenas, em teoria, recebendo os benefícios do remédio novo. É por isso que um grupo placebo é importante. Mas com esses conteúdos em mente, doutora Ana, nós entramos numa área que é fundamental e que tem a ver com os partidos nazistas europeus, principalmente o Partido Nazista Alemão, na figura da Segunda Guerra Mundial, que eu nem preciso entrar em detalhes, sobejamente conhecidos por todos, e que tem a ver justamente com a bioética. Então, nós temos uns slides aqui que a doutora Ana teve a graça de nos presentear, e ela vai comentar conosco algumas coisas sobre a evolução da pesquisa, como é que se deve fazer pesquisa em seres humanos, quem deve fazer pesquisa e por que os nazistas são importantes nessa história toda, doutora Ana. Bom, primeiramente, então, eu gostaria de deixar essa referência para quem quiser entender um pouquinho mais do assunto bioética. Esse site, então, é um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é gerenciado pelo professor José Roberto Goldin, que é uma referência para nós em bioética. Foi entrevistado aqui numa live. É o meu professor, né, querido professor Goldin. Um abraço, professor, se estiver escutando. É sempre uma satisfação referenciá-lo. E tudo que eu aprendi sobre bioética e ética de pesquisa eu devo a ele.
Essa página é um compêndio, eu acho que deveria estar ali nos favoritos de todo mundo, sempre para dar uma olhadinha quem se interessa pelo assunto. Tem dados históricos muito interessantes mesmo. Eu acho que dá para passar até para o próximo, quando a gente fala dos experimentos nazistas. Na verdade, não é a primeira referência que a gente tem em bioética, lógico, né? Em 1931, na verdade, tem uma lei que foi aprovada na Alemanha, né, sobre a proteção a seres humanos envolvidos em pesquisa, né? A gente já tem conceitos mais antigos de bioética, mas esse é um marco. A gente já tinha uma ideia de que seres humanos eles precisavam ser protegidos de experimentos, né? Infelizmente, essa lei ela vigorou durante o regime nazista, mas como judeus, russos, ciganos, negros não eram considerados seres humanos, eles foram submetidos a experimentos de toda a espécie, a maioria deles sem finalidade de melhorias sociais, né? A finalidade principal era desempenho na guerra. É um capítulo negro na história da humanidade, mas também da pesquisa médica. Infelizmente, é um marco importante quando a gente fala em pesquisa, porque foram experimentos que ocorreram com seres humanos, mas a partir deles a gente conseguiu se dar conta de tudo que é errado que aconteceu e que a gente não gostaria de repetir, né? E isso, então, motivou a formulação, então, do Código de Nuremberg de 1947, que é um conjunto de normas para adequação ética de pesquisas realizadas em seres humanos. E esse código foi usado no Tribunal de Nuremberg, né, que julgou vários nazistas envolvidos em experimentos durante a Segunda Guerra. São 10 normas, a gente pode, acho que ir passando, né, Carlos? Mas, assim, eu gostaria de chamar a atenção, então, que a primeira coisa é que a pesquisa é um ato voluntário. Então, a pessoa ela tem que participar porque ela quer ajudar, ela não pode ser coagida a participar. E ela precisa aceitar essa participação. Hoje a gente tem termos de que o participante ele assine e fica com uma cópia, né, com assinatura, inclusive, do pesquisador. Então, ele retém uma cópia, o pesquisador fica com outra cópia. E ele precisa ser um termo bem informativo. Esse termo ele passa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, que avalia, e já aconteceu comigo de voltar, olha, né, Ana Carolina, esse teu termo aqui, ele tá muito assim, com muitos termos médicos, a gente acha que as pessoas não vão entender, tem que ser um termo numa linguagem simples, que as pessoas entendam o que está acontecendo. Para o paciente consentir, para ele poder usar a sua autonomia, ele precisa ser bem esclarecido. Então, esse é um princípio básico. A pesquisa, então, como eu falei, ela tem que resultar numa vantagem para a sociedade. Ela não pode satisfazer a curiosidade de um indivíduo apenas. E isso tem que ser importante para a humanidade, não para melhorar a performance na guerra ou alguma coisa assim, né? Como aconteceu durante a Segunda Guerra, né? Outro ponto, acho que pode ir mostrando aí, Carlos, tá? E assim, a gente não pode realizar pesquisas, eu quero ver então, se o paraquedas funciona no avião, vou lá e quero fazer, né? Que essa é a falácia do paraquedas, né? Que a gente acredita que é uma coisa que não precisa estudar, que é a maioria, vasta maioria das condições de saúde não se assemelham nem um pouco com a questão do paraquedas, né? Mas para eu sair estudando, por exemplo, um remédio novo, eu preciso ter algum conhecimento médico prévio daquele remédio, de preferência em animais, me dando a entender que ele pode funcionar. Eu não posso sair testando as coisas da minha cabeça, isso precisa ser muito bem embasado. Pode passar o próximo também, que daí a gente pode ir falando, né? A pesquisa tem que se preocupar, então, em evitar sofrimentos e danos desnecessários aos participantes. Então, a gente sempre tem que minimizar o risco. Não quer dizer, então, que a pesquisa não possa, eventualmente, gerar algum dano potencial, mas é por isso que é importante a supervisão ali do Comitê de Ética em Pesquisa, a apreciação, para a gente deixar bem claro que esse experimento que envolve seres humanos tem seu risco bem minimizado. Pode isso.
E não pode, de maneira nenhuma, a pesquisa não pode resultar em morte, invalidez permanente, como aconteceu, né, durante a Segunda Guerra. Podemos passar para os próximos aí. Isso, novamente, então, o grau de risco ele precisa ser aceitável para a importância do problema. A gente não pode submeter os voluntários a um risco desnecessário. Podemos passar. A gente precisa ter cuidados especiais para proteger voluntários, e dentro disso a gente identifica subgrupos vulneráveis, daí aqui a saber a população pediátrica, a população de gestantes, por exemplo, são sempre grupos especiais dentro dos voluntários participantes de pesquisa, populações indígenas também. Existe muita preocupação em proteger o ser humano desse experimento que vai ser conduzido. Isso também é muito importante. Não é qualquer um que pode conduzir uma pesquisa envolvendo seres humanos, né? As pessoas precisam ter uma qualificação científica prévia. Então, é claro que não é mandatória a vinculação com uma universidade, mas é sempre desejável, né? Eu já participei de algumas pesquisas ao longo da minha carreira. Com certeza não sou a pesquisadora com mais volume de pesquisas e publicações do Brasil, de longe. E ainda assim, a gente está sempre se revisando e revisitando conceitos, porque é muito complexo. Não é para qualquer um, assim, de maneira nenhuma. É algo que requer muita capacitação, requer muita qualificação, requer muito desenvolvimento. E quanto mais a gente faz, mais surgem, assim, obstáculos que a gente pensa, não, isso aqui eu posso melhorar, eu posso melhorar, eu posso melhorar. Sem dúvida, assina embaixo o que a doutora Ana acaba de dizer, e mesmo eu, com 40 anos de carreira aqui na medicina, continuo aprendendo, doutora Ana. Eu mesmo agora fiquei fazendo uma revisão. Claro que a gente faz revisões para alguns periódicos, né, colaborando com a editoria, e aí também se aprende revisando pesquisa de outros, mas mesmo um trabalho meu agora voltou recentemente, e tem lá 10 tópicos que eu tenho que pensar de novo, né, retomar, melhorar a redação, enfim, tem certas coisas que de fato são extremamente complexas, e é bom que seja assim, nos espicaça o conhecimento até a medula, e nós damos com isso o melhor nosso em cada situação dessas de pesquisa. Outro ponto importante quando a gente fala em isso tem que estar explicitado no termo de consentimento, que o participante ele está livre para sair da pesquisa a qualquer momento. Quando ele quiser sair, ele pode autorizar o uso de dados coletados previamente ou não. Ele pode dizer, não, eu não quero que use nada, nem a minha idade, como participante, nada. Então, isso também sempre se reforça, né? Quando a gente propõe, aborda uma pessoa ou um familiar para a participação em pesquisa. Isso é muito comum na sua experiência, doutora Ana? Eu tive poucas pessoas se retirando de pesquisa. Poucas também comigo, mas eu sei que alguns estudos de vacina recentes, quando a gente tem alguns estudos, né, ainda de novas vacinas, desenvolvimento, estudos de fase 3, né, recrutaram participantes que não eram imunizados, e a gente teve uma aceleração, uma feliz aceleração do calendário ao longo das idades, e chegou a idade dos participantes para vacinação. Então, eu sei de vários que acabaram optando por sair do estudo para se vacinarem de acordo com o que estava sendo disponibilizado para a rede, né? E daí tem que ver o que o protocolo do estudo preveu para essa situação, né? Tem uma situação do meu cunhado, que é bem jovenzinho, de quando ele entrou na pesquisa, ele nem vislumbrava ser chamado para vacina, foi correndo participar, e daí acabou que acelerou e chegou a vez dele, né? Então, a gente fica como participante, a gente fica num conflito, porque ele queria muito se vacinar, mas também a gente quer o participante, a gente vê assim que o participante ele se engaja naquela pesquisa, ele quer fazer parte disso, isso é muito legal, né? Mas é difícil, e eu sei de vários casos assim. E esse eu acho que é um ponto fundamental também. A pesquisa ela poderá ser suspensa a qualquer momento, né? Um exemplo que ficou bem claro para nós, que se falou um monte, CPIs e tudo mais, foi aquele estudo com cloroquina em Manaus, lá no início de 2020, em abril, que foi um estudo interrompido
quando a gente teve o óbito de 11 participantes, né? 11 participantes faleceram. Então, lá o Comitê Independente de Monitoramento de Dados disse, não, ó, encerrou a pesquisa, a gente vai olhar, daí era 7 para um grupo de dose maior versus 4, se eu não me engano, e ele interrompeu. Então, o pesquisador, né, ele precisa estar pronto para interromper a pesquisa a qualquer momento, justamente porque a gente precisa minimizar o grau de dano e a gente não pode ter, né, como sequela uma morte ou uma invalidez permanente em decorrência de um procedimento, uma pesquisa que ocorreu, né, inadvertidamente. Naquele momento, a dose que se imaginava poderia ser útil numa doença viral, como a Covid-19, era a que tinha sido usada na China em um trabalho. E essa dose, infelizmente, trazia problemas cardiotóxicos. O coração não aguentava, uma vez que a Covid também pode atacar o coração. E eram pessoas com mais idade naquele momento, né? Então, nós, infelizmente, vemos essas arritmias e aconteceram esses problemas e o estudo teve que ser interrompido. Eu convidei, inclusive, o doutorando colega para fazer uma live comigo aqui e discutir, né, os pormenores desse trabalho, mas, infelizmente, houve até outros comemorativos de natureza até políticas, e o colega ficou assoberbado e com vários problemas, ameaças, inclusive, que foi um absurdo, e ele se excusou e disse que não ia poder participar devido a isso. Foi uma pena que a gente poderia ter esclarecido essa situação toda. Bom, mas a gente tem outra marca nefasta, né, na história de pesquisa clínica e na história da medicina, né, que foi o estudo de Tuskegee. Tuskegee, na verdade, era um centro universitário numa cidade do Alabama, nos Estados Unidos, né, iniciado em 1932, só com negros, mas homens, né, portadores de sífilis. Na época, a gente não tinha a penicilina ainda desenvolvida, né? A penicilina entrou em 1947, mas a ideia desse estudo, né, o estudo observacional, era avaliar a história natural da doença. E os participantes, eles entravam em troca de auxílio com comida e até plano de saúde, né? Eles eram submetidos a exames de sangue periódicos e coletas de dados e tudo mais. Acontece que no advento da penicilina, a gente já tinha, então, um tratamento para sífilis nessa época. Essa informação foi omitida dos participantes da pesquisa, que ficaram sem receber o tratamento disponível, já cientificamente comprovado para a época, para satisfazer uma curiosidade dos pesquisadores de o que acontecia quando a sífilis não era tratada, né? E isso acabou sendo denunciado só em 1972, ou seja, mais aí que a gente tem 25 anos depois do advento da penicilina, um tratamento, né, para essa condição. Então, a gente tinha 400 homens com sífilis, 200 controles, né, sem sífilis, e que foram acompanhados nesse período e poderiam ter recebido o medicamento e não receberam. Mais uma vez, então, reforçando a importância que é a gente ter um comitê de ética e pesquisa, né, que aprova, que avalia o protocolo e que aprova. E, além disso, diz que a gente tem que ter um comitê independente para fiscalizar esse tipo de coisa, que é, surgiu o tratamento, tem que interromper o estudo. Surgiu um tratamento apropriado para essa condição, a gente precisa interromper. A gente não pode deixar as pessoas sem receber o tratamento. Isso é inaceitável do ponto de vista ético. Até porque já se sabia, né, doutora Ana, a evolução, digamos, natural da doença sifilítica é atingir o cérebro, atingir o sistema nervoso central na chamada sífilis terciária. E isso acaba trazendo alterações psiquiátricas, comportamentais, convulsões e outros problemas neurológicos que já eram conhecidos, na verdade, não havia o menor motivo para se manter esse tipo de observação, quando já existia, inclusive, o tratamento da penicilina, como a doutora Ana bem lembrou. E a declaração de Helsinki, doutora? Essa é famosa, né? A gente teve várias reedições e vários encontros, né, da declaração de Helsinki, né?
ela foi formulada pela Associação Médica Mundial em 1964, ela teve vários ajustes ao longo do caminho, né? Mas é basicamente um guia para todo médico que trabalha com pesquisa clínica. Ela revisita os conceitos, né, trazidos pelo Código de Nuremberg. Ela define basicamente a participação fundamental dos comitês de ética em pesquisa. Tanto que no segundo encontro, né, a Declaração de Helsinki II, que ocorreu no Japão, se eu não me engano, em 75, a gente teve a primeira recomendação formal para a criação dos comitês de ética em pesquisa, e a gente tem essa frase que foi traduzida, né, mostrando, então, que o protocolo de pesquisa ele deve ser submetido para consideração, comentários, orientação, aprovação do respectivo comitê de ética em pesquisa antes do início do estudo. Então, eu não posso, eu me sinto, então, cientificamente capacitada, existe uma base de evidência, então, para eu iniciar essa pesquisa, vou tocar a pesquisa. Não, não é possível. Eu preciso que o meu protocolo, com todo o detalhamento, que tem ali o termo de consentimento que eu vou aplicar aos participantes, seja apreciado por esse comitê e que exerce um trabalho voluntário de avaliar a adequação ética dos projetos de pesquisa. Isso é fundamental. A gente não pode iniciar um trabalho sem a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Mas, doutora Ana, uma pergunta de advogado do diabo aqui. Nós falamos da Alemanha, nós falamos dos americanos que ganharam a guerra, ou os russos do outro lado, quem sabe agora nós estamos falando da Finlândia. Isso tudo é primeiro mundo, Europa, etc., né? Hemisfério Norte. No Brasil, a gente dá um jeitinho, doutora Ana. Mas não pode, não pode. O primeiro Comitê de Ética em Pesquisa do Brasil, foram 2, né? Foi no Hospital São Lucas da PUC e no Hospital de Clínicas. Então, a gente tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, que supervisiona e reúne os pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa, e mais recentemente, nem tão recentemente, mas a partir de 2010, a gente teve a criação da Plataforma Brasil, que é um site de domínio público, onde ficam todos os projetos de pesquisa aprovados, né? Nem todos os projetos de pesquisa vão para a CONEP, que é esse órgão central nacional, né? Depende da temática, da população, e depende também do Comitê de Ética em Pesquisa local, que muitas vezes pode pensar que a CONEP precisa avaliar esse projeto de pesquisa, né? Mas a gente tem, hoje, o processo é muito transparente, não existe nenhum sigilo relacionado a isso, tudo no sentido da gente minimizar a percepção de vieses, né? Isso eu aprendi ao longo da minha formação em pesquisa. Não interessa o quão idôneo eu sou como pessoa ou como pesquisador. A gente não basta a gente ser, a gente tem que parecer. Então, eu tenho que fazer de tudo para deixar bem evidente para todo mundo, público, cristalino, claro, que as coisas estão sendo conduzidas da maneira correta, né? Então, a Plataforma Brasil, ela é uma ferramenta para a gente consultar os processos. Eu recentemente, inclusive, submeti um projeto meu de pesquisa ali, né? E assim, às vezes a pessoa pode dizer, não, mas é uma burocracia, Claro que dá muito trabalho, como tudo que envolve pesquisa, é muito trabalho, é muito difícil, mas eu não tenho dúvidas com essa história que a gente tem da medicina e da pesquisa, que é absolutamente necessário. Isso é feito justamente para proteger os participantes das pesquisas. Não é uma papelada em vão, não é só uma coisa para fora. Não, de maneira nenhuma. Isso é um processo sério e que precisa ocorrer para que a gente garanta toda a transparência, a integridade e a honestidade do processo de pesquisa clínica. Eu tive o prazer de participar e ser o fundador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC, em Porto Alegre, junto com o professor Clotet, Joaquim Clotet, bioeticista espanhol da Catalunha, que estava no Brasil e depois veio a ser reitor, inclusive, da PUC, e nós trouxemos alguns
alguns professores do Instituto Kennedy de Bioética de Washington para nos ajudar, porque nós não sabíamos fazer, doutora Ana. E aí veio toda a situação dos princípios da bioética, nós fizemos um curso aos professores da universidade e começamos a trabalhar, não sem alguns óbices por parte de colegas que nos viam como um entrave para a sua projeção científica, né? Mas o Brasil tinha que começar de alguma maneira. Eu estava retornando naquela época da Alemanha, do meu doutorado, e, é claro, o pessoal, eu tinha alguma ascendência sobre o grupo, e as coisas começaram a acontecer. Nós, inclusive, vimos que não era possível fazer uma pesquisa ética sem um coerente plano de trabalho, um protocolo de autoembasamento científico. E para ajudar justamente os pesquisadores, nós criamos um segundo comitê, que era o Comitê de Pesquisa Clínica, que avaliava a parte de epidemiologia clínica, a parte de estatística, auxiliando, então, os professores todos a montar um protocolo complexo, como a doutora Ana disse, da melhor forma possível, e, então, remetendo, na segunda etapa, ao Comitê de Ética em Pesquisa Local. Quando se tratava de medicamentos da indústria farmacêutica, há necessidade, vacinas também, de ir a Brasília. Comitê Nacional de Ética em Pesquisa. Nós temos aqui uma situação, para continuar nossos slides, que é de realmente algo que nos deixa assim, muito, muito chateados, é lamentável o que aconteceu com a talidomida. Isso tudo, né, a talidomida, Tuskegee, os experimentos nazistas, né, são máculas que a gente tem na história da medicina, e daí, às vezes, eu ouço, mas nunca se fez assim, nós chegamos até aqui fazendo isso. Não, a gente fez muita coisa errada, né, muita coisa ruim aconteceu envolvendo médicos e cientistas, né, então a gente precisa corrigir, a gente precisa evitar que isso aconteça de novo. Então, a gente precisa saber o que aconteceu. O incidente da talidomida reforça a necessidade da gente ter uma agência nacional de saúde que, com pessoas independentes e competentes na leitura crítica de evidência, que consigam barrar uma droga, como aconteceu nos Estados Unidos. Na época, a talidomida não entrou nos Estados Unidos, porque o FDA, que nem era tão importante assim na época, mas o FDA proibiu, disse que não haviam estudos clínicos suficientes para a entrada da droga, né, que é um excelente sedativo, depois foi usado para enjoos, né, na gestação, e tanto que a gente tem, né, na população alemã, foi uma das mais acometidas, né, durante o uso indevido de um fármaco que parecia funcionar muito bem em animais, mas tinha poucos estudos em humanos, muito mal feitos, e que não conseguiu identificar consequências tão avassaladoras como aquela. Então, a gente não quer que isso se repita. Felizmente, a gente tem um órgão de saúde que regula isso, que faz a mesma leitura crítica de artigos que a gente faz aí no nosso convívio médico, no meio universitário, né? E que realmente dá o sinal verde ou não, aprova ou não o uso de determinado medicamento, incorpora e até desincorpora tecnologias em saúde. No Brasil, que no caso é um Anvisa. Claro. O grupo da Síndrome de Fadiga Crônica acompanha seu trabalho, doutora Ana. Somos muito fãs da doutora Ana. Excelente. Doutora Ana, como assegurar, então, nos protocolos de pesquisa clínica, que justamente nós chegamos a evidências claras? Nós temos aqui as fases, então, da pesquisa clínica, que a doutora Ana teve a gentileza de nos enviar o seu slide. Pode ir passando, Carlos, vou te pedir. Esse slide é antigo, eu guardo desde quando eu fiz a minha apresentação sobre a fosfetanolamina, em 2017. Também foi outra polêmica, um pouco menos politizada. A pílula do câncer, de um pesquisador, eu acho que ele era biólogo, né? Várias ordens judiciais, né? Bom, então, assim, a gente tem a fase pré-clínica, que são os estudos em animais, às vezes em células humanas, estudos em laboratório. A gente tem uma vastidão de substâncias testadas. Eu tenho contato com quem faz estudos pré-clínicos, eu não entendo nada disso, mas eu tenho um contato mais perto agora, em função até da minha atuação aí, bem amadora no Twitter, né?
Mas eles dizem que se tu gritares com uma célula infectada com vírus, tu consegue matar o vírus na célula. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer dentro do laboratório para inibir replicação viral, para matar o vírus, para impedir a entrada deles na célula. E, infelizmente, a esmagadora minoria dessas substâncias chega para estudos de fase 3. Mas depois da fase pré-clínica, a gente começa, então, com estudos de segurança. E os estudos de segurança são um pequeno número de indivíduos saudáveis, sem a doença, para a gente avaliar justamente se o remédio não faz mal. E precisa ser saudável, porque caso o remédio faça mal, como o caso ali, né, da talidomida, a gente minimize o dano para esse indivíduo. Porque tudo que a gente não quer é causar morte ou invalidez em decorrência de um experimento, né? E nesse momento, quando a gente tem os estudos de segurança, a gente submete aqui no Brasil para a CONEP e para a Anvisa para liberação para a segunda fase, que são os estudos de fase 2. Pode passar, Carlos. Quando a Anvisa autoriza, então a gente vai para os estudos de fase 2, a gente amplia o número de voluntários, importante reforçar isso, são voluntários, né? Aí a gente usa já indivíduos com a doença, né? Não muito doentes, então com apresentações leves da doença, e a gente quer documentar a eficácia, a gente quer entender se esse remédio funciona mesmo na prática. E aí é uma peneira, né? Muitas vezes em pré-clínico dá certo, chega lá e fase 1, não é seguro. Ou chega na fase 2 e a gente vê que não funciona, e foi o que aconteceu com a fosfetolonamina. Chegou na fase 2, o pessoal interrompeu, viu que não valia a pena gastar dinheiro e expor participantes a um remédio inócuo que não funcionava. E isso é importante, né? Toda vez que a gente conduz um experimento desnecessário, a gente está perdendo tempo, desviando recursos e energia numa pesquisa, a gente poderia estar tentando desenvolver e melhorar o conhecimento em outra área. O grande exemplo disso é a cloroquina, que a gente exauriu o número de pesquisas em Covid, né? A gente realizou muito mais estudos do que era necessário para mostrar que realmente ela não era superior ao placebo no manejo da Covid em nenhuma das suas fases e nenhum dos desfechos importantes. E ao contrário, até piorava desfechos depois na UTI e com mais complicações cardíacas, pulmonares. Exato. E o lado de evidência mostra que ela aumenta a morbimortalidade, piora os efeitos adversos, né? Exatamente. E depois da fase 2, a gente tem a fase 3, que é agora o famoso ensaio clínico randomizado, né? Famoso porque eu acho que ninguém tinha ouvido falar disso, né? Antes de 2020, poucas pessoas sabiam o que era, agora todo mundo sabe o que é, né? E esse ensaio, ele precisa ser muito bem conduzido, existe um rigor metodológico que é mandatório para sua execução. Quem não está familiarizado com isso chama de burocracia, chama de chatice, chama de picuinha, chama de perseguição, politicagem, sei lá o quê, né? Ensaio clínico randomizado é muito difícil de fazer, muito difícil. Principalmente num país assim como o nosso, por exemplo, como é o meu caso, eu desenvolvo a pesquisa em paralelo à minha atividade de trabalho, então é algo que eu faço extra, eu não sou remunerada para pesquisa, a gente tem poucos profissionais ainda nessa área, né? E o ensaio a gente inclui, a gente calcula o número de indivíduos necessário para mostrar ou para refutar a nossa hipótese. Né? E após a aprovação, então, do fármaco, a gente submete de novo os resultados aqui no Brasil, a CONEP e a Anvisa, e a gente tem a liberação para venda. Menos de 10% dos remédios iniciados ali na fase pré-clínica chegam para ensaio clínico randomizado. Esse cuidado a gente precisa ter. E não para por aí, porque depois, então, dos estudos de fase 3, a gente tem os estudos de efetividade. A gente está vendo isso com as vacinas, né? As vacinas, todas as vacinas que a gente tem aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, passaram por estudos clínicos de fase 3, todas,
E agora, a maioria, todas elas, talvez eu não estou acompanhando muito a Sputnik, mas assim, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, tem então estudos de efetividade, de fase 4. Porque a gente tem relatos, e não são poucos, de remédios que são retirados do mercado depois que são comercializados. Que a gente começa a ter para-efeitos que não foram evidenciados ali no estudo de fase 3. Um dos exemplos é o Vioxx, né, que foi retirado faz uns 10 anos atrás, é um analgésico, né, muito potente, que acabou sendo retirado depois da comercialização. Vários para efeitos cardiovasculares, infartos, e até um médico aqui de San Diego, o Dr. Eric Topol, começou a se colocar de frente para a indústria Merck Sharp & Dohme na época, acabou gastando quase 40 bilhões de dólares em indenizações só aqui nos Estados Unidos, devido a esses efeitos colaterais. Muito usei o Vioxx, porque as provas os estudos fase 3 mostravam que era um excelente remédio. E, doutora Ana, pasme, mesmo sabendo-se dos problemas, no dia em que o Vioxx foi retirado do mercado brasileiro, vários pacientes meus, utilizadores de anti-inflamatórios não hormonais, correram às farmácias de Porto Alegre e do resto do Brasil, porque eu tenho pacientes no Brasil inteiro, compraram caixas e caixas de Vioxx antes que fosse retirado de circulação. E eu disse, não faça isso, não pode usar. Mas paciente a paciente, e realmente era um bom remédio, excelente remédio, como analgésico e anti-inflamatório. Infelizmente, na fase 4, mostrou assim, cabalmente que havia esses problemas seríssimos e, infelizmente, então, nós não tivemos a oportunidade de saber na fase 3, porque a Merck Sharp & Dohme, na época, escondeu esses efeitos colaterais, foram comprovados depois em juízo aqui nos Estados Unidos.